Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live realizada pelo Senac São Paulo. Sou Richard Martelli, coordenador de tecnologia de informação e conduzirei a discussão nessa noite. Quero já agradecer ao Rodrigo Barreto, que vai responder as questões no chat, e a Maria Alice, que fará a interpretação de Libras. Obrigado, viu, gente? Nessa noite, a nossa discussão vai trazer um tema bem interessante: carreiras e desenvolvimento web. Para o nosso bate-papo, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Primeiro, Renato Martins Silva. Ele é administrador de empresas, é consultor em TI, cursa licenciatura em pedagogia. Ele tem certificações Microsoft e Cisco, docente dos cursos web com relação à interface e design visual. Também atua nas áreas de hardware, redes e infraestrutura, computação gráfica e projetos. Trabalha há 27 anos na área de TI, bastante tempo, hein? Legal. Prazer, Renato. Obrigado. Apresento também o Vinícius Augusto Silva Melim. Ele é bacharel em Sistemas de Informação e pós-graduado em Engenharia de Software, cursando licenciatura em Pedagogia, docente dos cursos de desenvolvimento web e mobile, interface e design visual, e também prototipagem com Adobe XD. Atua há mais de 8 anos na área, docente de cursos livres como programador de dispositivos móveis e outros. Valeu, Vinícius. Quero apresentar também o José Teixeira da Silva Júnior. O Teixeira possui formação em Física Computacional, mestrado em Ciências Físicas aplicada, trabalha com desenvolvimento web desde 2001, tendo experiência nas principais ferramentas disponíveis no mercado desde então. Docente no Senac São Carlos e atua em cursos como desenvolvimento de sistema web, infraestrutura e redes. Valeu, Teixeira. Obrigado. E por último, aí não menos importante, o Anderson Ivanezuki Takizuki, pedagogo, educador em TI, especialista em docência para ensino técnico, graduando em Sistema de Informação, proprietário da Ivanezuki InfoStore Limitada. Tem certificações Microsoft, Cisco e Autodesk. Tem 25 anos de experiência na área de educação e TI. Atua como docente lá no Senac em Itapetininga, com cursos em linguagens web, computação gráfica, lógica de programação e banco de dados. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Obrigado, Renato, Vinícius, Teixeira e Vanezuki. Eu queria iniciar com alguns dados que levantei sobre o tema para aquecer a nossa discussão, ok? Batizado de profissões emergentes, pessoal. Um estudo do LinkedIn listou profissões cuja demanda viu um grande crescimento. E 13 dos 15 cargos estão ligados aos setores de tecnologia e internet. Entre elas, profissões relacionadas ao desenvolvimento web. O desenvolvedor web que eu pude pesquisar aqui, gente, é um profissional que escreve, desenvolve, faz manutenção em aplicações e sistemas web. Depois vocês me corrigem se eu estiver errado, tá? É uma carreira que é interessante para as pessoas que gostam de trabalhar com criatividade, desenho, interatividade, experiência do usuário, raciocínio lógico, inovação, programação e banco de dados. É uma carreira que tem grande demanda no mercado e me parece que poucos profissionais qualificados. Em virtude da pandemia, as ferramentas web, pelo que eu pude ver, impulsionaram negócios, e é esperado que esse mercado se mantenha bastante aquecido após esse período. Novas vagas nessa modalidade tendem a crescer consideravelmente. Bacana isso, né? Então, antes de passar aos convidados, eu quero falar com você, público, participante. Caso tenham dúvidas, envie suas questões lá no chat. E quando você tiver uma pergunta, coloque um hashtag na frente da sua pergunta, ok? Ela automaticamente é direcionada para os nossos bastidores aí. Então, não esqueça, um hashtag e a sua pergunta, ok? Vamos começar? Preparados? Renato, vamos começar com uma pergunta para você, querido. Dentro do desenvolvimento web, uma das fases para um projeto de uma aplicação web está relacionada à interface, elementos visuais de um site. Eu vi que também tem alguns nomes aí dados a isso, como User Experience e User Interface. A pergunta é a seguinte:
Nesse sentido, Renato, quais conhecimentos o interessado deve ter para atuar nessa fase do projeto? E quais ferramentas seria interessante ele aprender? É com você, Renato. Valeu. Boa noite, pessoal. Nós temos, como o Richard falou, nós temos duas especializações nesse sentido, né? Elas se complementam, que é o design da experiência de usuário e o design de interface, tá? User Experience e o design de User Interface, tá? O design em si, a palavra design, já nos remete a solucionar um problema, mas que problema? Então, nesse caso específico, é como que a pessoa se sente sobre utilizar um produto seu ou um serviço, ou seja, a experiência que o usuário terá qualquer coisa que envolve a pessoa através de uma interação, tá? É muito mais do que simplesmente um sistema, uma interface web, um aplicativo, uma tela. É sobre como que a pessoa se sente do começo ao fim na utilização daquele produto, tá? Vamos citar um exemplo bem básico aí, um martelo. Um martelo, por exemplo. Um martelo é uma ferramenta, é uma interface. Quando você vai pregar um prego, o que você utiliza? Um martelo para pregar um prego. É uma interface de comunicação. E você consegue fazer isso de maneira efetiva. Então, o design de interface, de experiência de usuário, quero dizer, ele tem que levar em consideração muita coisa, muitas áreas. Mas, assim, eu costumo dizer que o principal elemento, a principal habilidade que a pessoa tem que ter é empatia, tá? Que é aquela capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa e sentir o que ela está sentindo, tá? Então, essa é a habilidade principal de experiência de usuário. Você tem que saber o que o usuário está sentindo. E é isso, tá? A UX, a User Experience, ela é um processo. Traduzir o projeto e é contínuo também, tá? Não é porque eu criei uma experiência agora para o usuário que eu vou largar ela daquele jeito. Não. Isso tem que seguir um fluxo, tá? É contínuo. A pessoa vai evoluindo, vai querendo uma interface melhor, e aí a gente vai fazendo, vai trabalhando nisso. A interface, o design de interface de um produto, tá? De um aplicativo, de um site web, que assim seja, ele já é responsável por outra área, tá? Ele já vai pôr a mão na massa e desenvolver aquela interface. Não que uma pessoa não possa saber as duas coisas, aliás, é indicado que ela saiba Exigência, tanto a né? experiência de usuário quanto a de interface. Se alguém quiser me complementar, pode, por favor. Essa área ela engloba mais a parte visual, que pode ser interativa, de um layout ou tanto. A pessoa tem que entender nessa fase aí, ela tem que entender um pouco de cor, de sensação que uma cor provoca numa pessoa, tornar essa interface atrativa e fácil de utilizar, porque não adianta uma interface cheia de botão que ninguém tem paciência para utilizar isso. Eu costumo usar um exemplo que é, por exemplo, crianças de 1, 2, 3 anos de idade, elas pegam aqueles aplicativos de celular e já utilizam, tá? Por quê? Porque foi bem desenvolvido, foi facilitado, foi feito um estudo por trás disso. A experiência do usuário, o profissional dessa área, já fez um estudo todo de como a criança vai reagir com aquele aplicativo, tá? Até acho que se você conseguir desenvolver uma boa interface para uma criança, você já cumpriu 90% do seu trabalho, porque para adulto já é menos complicado, tá? E lembrando também que esse trabalho de desenvolvimento de interface não tem a ver somente com web e tal. Games, por exemplo, todo game tem uma interface. Tá? Em 2018, por exemplo, os cinemas no ano todo faturaram 41 bilhões de dólares. A indústria de game faturou 134 bilhões de dólares, ó, bem mais. Então, a experiência de usuário, interface de usuário, são duas carreiras, dois conhecimentos que você pode adquirir e trabalhar em conjunto e tem campo para isso, né? Ainda mais agora com esse cenário que nós estamos vivendo agora, a venda de games, a venda por sites de internet aumentou muito. Todo mundo, ninguém está podendo vender presencial, está bem limitado isso. Então as pessoas estão fugindo para comércio eletrônico, para poder vendas online, para poder ter. E o que você vai fazer de interface e de experiência do usuário? Eu vou tornar o site atrativo, vou tornar a venda daquele produto atrativo para facilitar a venda, para facilitar a interatividade do usuário para ele comprar. O meu resultado, o meu objetivo
é a venda daquele produto de uma maneira bem mais fácil, tá? Esse é o trabalho de design de interface. A gente pode colocar duas coisas rápidas. A UX torna um produto útil e a interface torna o produto usável, tá? E ferramentas que a gente pode aprender para trabalhar nessa área seria Adobe Photoshop, Illustrator, fazer vetores, e o Adobe XD, que é uma ferramenta fantástica e concilia as duas áreas. Você consegue fazer ali o protótipo já em funcionamento para poder entregar para um desenvolvedor já terminar o produto. Então, você tendo o protótipo na mão, você já vê, escolhe alguns usuários de teste, escolhe pessoas, beta testers ali para poder fazer o teste da interface, ver se ela é legal, se ela está atrativa. Então, o Adobe XD, nesse sentido, vem para auxiliar bastante, viu? E é uma ferramenta fantástica da Adobe, tá? É isso aí, Richard. Ah, valeu. Obrigado, viu, Renato? Olha, Imagina. você que está nos ouvindo e se interessou por esses caminhos, essas carreiras, o Senac São Paulo tem alguns cursos que trabalham essas questões que o Renato bem colocou. Existe o curso Adobe XD, protótipos para interface web e mobile. Há também o desenvolvedor web UX Design. Nós temos também um curso que trabalha a interface, que ele é chamado Photoshop, interface e imagens para aplicações web. Há uma qualificação profissional que é gama para todas essas coisas aí, ela amarra, né, que é o web designer, e há um recheado, né, que até vai mais além, que é o técnico em informática para a internet. Basta você entrar no portal e procurar em uma unidade mais próxima ou na sua cidade, né? O Senac tem várias unidades aí no estado de São Paulo e provavelmente no Brasil também esses cursos ali estão presentes, tá bem? Legal. Lembrando, pessoal, caso tenha dúvidas, envie as suas questões no chat, tá? Estão me dizendo aí que estão recebendo várias questões. E não esqueçam de colocar o quê? Uma hashtag na frente da sua pergunta. Lembrando o seguinte, pessoal, nós vamos ter condição, pelo visto tem um monte aqui de questões, não vamos ter condição de responder todas durante a live, tá? Mas todas as perguntas terão suas respostas por e-mail. Algumas a gente tratará aqui daqui a pouco na discussão, ok? Bom, legal, bacana. Próxima pergunta eu quero fazer para o Teixeira. Teixeira, ainda dentro do desenvolvimento de um projeto web, a próxima fase de uma aplicação ela está relacionada às estruturas básicas, a formatos, recursos audiovisuais, né, navegação, linguagem, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho uma visão dentro dessa fase de projeto, as características que ela possa ter para quem está interessado, né? E, de novo, que ferramenta que eu preciso saber para aprender e entrar nessa área? É contigo, Teixeira. Beleza, legal. Valeu, Richard. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho para vocês, então, sobre uma área que perpassa essa área de desenvolvimento web, que é a parte de front-end, como a gente costuma chamar, né, um jargão comum nessa área. Então, vamos lá. Uma empresa que possui a estrutura organizacional segmentada de acordo com as áreas que nós estamos tratando aqui nessa live, dentro da equipe de front-end, ela reúne os profissionais que possuem melhor relacionamento dentro da empresa. Isso porque é justamente front-end, o que o front-end faz, ele tem a ideia de unir todas as áreas. Isso porque é necessário um excelente relacionamento com a equipe de design e experiência do usuário, que o nosso amigo Renato acabou de colocar aqui para a gente, porque é justamente o front-end que vai implementar todas as ideias criativas propostas por essa equipe dentro de um código que seja suficiente para apresentar todas essas informações para o usuário do nosso sistema web. Além disso, de forma bastante equivalente, é o front-end que vai consumir e também fornecer todas as informações, os recursos necessários para o back-end da nossa aplicação. Daqui a pouquinho, o Vinícius vai falar um pouquinho para a gente sobre essa parte de back-end e eu vou dar uma pincelada sobre esses temas aqui com vocês. Então, percebam que nessa área de front-end é necessário o conhecimento de todas as outras áreas para a gente conseguir trabalhar de forma coerente com essas equipes. E, mais importante que isso, a parte de front-end, ele acaba centralizando todas as responsabilidades do projeto dentro do seu código-fonte. Muito bom. Então, eu estou falando de front-end, back-end, pode ser que algumas pessoas estejam um pouco perdidas por aí.
Eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês como que funciona todo o fluxo do processo de um serviço web, utilizando um exemplo bem básico, que é acessando um site, por exemplo. O que acontece? Quando a gente coloca um endereço no nosso navegador web e dispara, o que acontece, dentre muitas outras operações, é gerado um pacote de rede que vai ser encaminhado para o servidor onde esse site está hospedado. Esse processo vai realizar a execução de um programa dentro desse computador. A execução desse programa nada mais é do que o back-end da nossa aplicação, como um PHP, por exemplo. A execução desse programa vai fazer a geração de um arquivo estático. Esse arquivo nada mais é do que o front-end da nossa aplicação. Ele vai ser encaminhado em retorno àquela requisição inicial do usuário que fez aquele acesso. Dessa forma, o front-end da aplicação, normalmente, ele é composto pelas seguintes ferramentas: o HTML e todos os recursos necessários para esse arquivo, como o CSS e o JavaScript. Neste retorno da requisição, todas as informações são renderizadas no navegador do usuário e assim a gente tem o fluxo do processo desse serviço web. Então, percebam todas as linguagens que eu comentei aqui com vocês: o HTML, o CSS e o JavaScript. Esses são basicamente os principais programas que a gente vai utilizar dentro do front-end de uma aplicação. Eu coloco aspas bem grande nessa palavra, porque, na verdade, nem todas essas linguagens tratam de programas efetivamente. Afinal de contas, o HTML nada mais é do que uma interface para marcação de texto. Ou seja, a gente tem como marcar dentro do HTML que um texto ele vai estar em negrito, ou que um texto vai ser representado como um parágrafo dentro da minha aplicação. Então, a gente vai utilizar essas marcações para dar significado nesses textos que vão estar dentro do nosso arquivo HTML. O CSS, a gente costuma chamar ele de folha de estilos, que nada mais é do que um conjunto de regras dispostas de uma maneira coerente, que tem a finalidade justamente da gente adicionar estilos e formatações aos nossos textos no HTML. Já o JavaScript, esse sim é uma linguagem de programação bastante complexa, mas nem sempre ela teve esse intuito. Eu vou comentar um pouquinho sobre ela com vocês um pouco mais à frente. Então, percebam que é necessário uma quantidade muito grande de competências para atuar nessa área. Infelizmente, desde a introdução da internet aí no mercado, esse mercado ficou bastante saturado com profissionais medianos, devido à grande facilidade dessas linguagens que eu comentei com vocês, que nem são linguagens de programação. Então, alguns profissionais acabaram se aperfeiçoando apenas em HTML e CSS e já se jogaram ao mercado como profissionais de front-end, que é o famoso, mas meu sobrinho ele sabe fazer isso daí muito bem, então deve ser fácil de trabalhar com isso. Mas na verdade não é bem assim. É necessário bastante conhecimento, estudo e muita dedicação para conseguir formar um bom profissional da área de front-end. Eu faço essa brincadeira com relação ao sobrinho, porque eu mesmo já fui um desses sobrinhos, já me lancei ao mercado ao aprender HTML e CSS, mas só depois de bastante estudo, realmente, que eu consegui me aprofundar e resolver problemas um pouco mais complexos dentro dessa área. Uma característica importante que vale mencionar aqui é que o front-end conta com algumas adversidades que só surgem nessa fase do desenvolvimento. Isso porque eu não sei se vocês se recordam, quando eu comentei do fluxo de operações de um serviço web, o front-end vai ser executado dentro do computador do usuário, diferente do back-end, que vai ser executado lá no servidor. E nesse processo a gente deve considerar várias adversidades que podem surgir, como o computador que o usuário está conectando, o navegador de internet que ele está utilizando, a versão do navegador, o processamento, a capacidade de processamento desse computador. E uma característica muito importante que a gente deve considerar é esse princípio de acessibilidade dentro de uma aplicação web nesse contexto de front-end, né? Porque qualquer usuário, com qualquer computador, qualquer configuração, ou mesmo limitações que um usuário pode ter, ele deve ter acesso a toda e qualquer informação presente dentro do seu código-fonte. Esse princípio de acessibilidade é bastante difundido aí pelo W3C aqui do Brasil. Existe uma cartilha muito interessante desenvolvida em conjunto com a NIC.br, que descreve com bastante detalhes esses princípios de acessibilidade. É uma leitura que eu indico fortemente para todo mundo aí.
Falando um pouquinho sobre JavaScript agora com vocês, eu posso dizer que a área de front-end é uma das áreas que apresenta maior evolução dentro do desenvolvimento web nos últimos anos. Isso se dá principalmente devido ao grande crescimento dessa linguagem, o JavaScript. É uma linguagem que ela existe desde 1995, na mesma época, no mesmo período que foi criado o Java, apesar dessas duas linguagens não terem absolutamente nada a ver uma com a outra. A ideia do JavaScript inicialmente era só para ela oferecer um suporte para que os desenvolvedores pudessem colocar algumas interações extras dentro dos seus sites para interação com o usuário. O JavaScript, ele trata-se, bem como o nome dele fornece, ele é uma linguagem de script. Então, ele nada mais é do que um roteiro mesmo, que é executado, interpretado, na verdade, linha a linha, de acordo com a forma com que ele foi implementado. Então, ele conta simplesmente com um interpretador. Ele é diferente de linguagens de programação mais complexas que dependem de um processo de compilação, que é um jargão comum aí da área de ciências da computação. O processo de compilação nada mais é do que a transformação das linhas de código de programação numa linguagem que o computador é capaz de interpretar. Já o interpretador não precisa dessa característica, uma vez que ele já consegue interpretar cada linha do programação em tempo de execução mesmo, em uma linguagem que o computador é capaz de reconhecer. Dessa forma, ao longo dos anos foram surgindo vários frameworks e interpretadores de JavaScript, como o Node.js, e hoje o JavaScript pode ser usado em qualquer área da computação em geral. Eu até trago aqui uma curiosidade. Na semana passada eu vi uma matéria interessante que dizia que o JavaScript foi uma das linguagens que chegou mais longe dentre todas as existentes aí. Isso porque nessa matéria dizia que o JavaScript foi para o espaço, mas num bom sentido e num sentido literal da palavra. Isso porque a SpaceX, a empresa do Elon Musk, eles começaram a utilizar o JavaScript como a linguagem principal nos seus computadores de bordo. Afinal de contas, as espaçonaves da SpaceX contam com telas com recurso de touchscreen, que o JavaScript tem bastante competência para lidar com essa característica. Então, percebam aí a grande versatilidade dessa linguagem e todos os desafios que existem dentro dessa área de front-end. Eu acho que era basicamente isso que eu queria acrescentar aqui, Richard. Então, vamos lá. Bacana. Obrigado, viu, Teixeira? Se você achou interessante, gostaria de indicar também alguns cursos que o Senac São Paulo tem e oferece aí, baseado já na fala do Teixeira. HTML5, CSS3, criação de websites, o próprio JavaScript, né, que foi para o espaço, segundo o Teixeira bem colocou, mas num bom sentido, né? JavaScript, interatividade para a web, e um curso que amarra todas essas coisas juntos, que é uma produção de websites expert, front-end. O web designer, que também coloquei agora há pouco, também trabalha boa parte disso que é trabalhado no front-end. E não dá para esquecer do técnico informática para a internet. Procure sempre aí numa unidade mais próxima da tua região, da tua cidade, tá? Lembrando, pessoal, caso tenham dúvidas, envie as suas questões no chat e não esqueçam de colocar o que na frente da pergunta? A sua hashtag, tá? As questões que não forem respondidas hoje durante a live terão suas respostas por e-mail. E algumas trataremos daqui a pouco na nossa discussão, tá? Não perca, tá? Eu quero agora fazer a pergunta para o Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Ô, Vinícius, nós temos visto um crescimento aí dos serviços e soluções online e a procura por desenvolvedores é bem grande. Ainda na fase de desenvolvimento web, algumas carreiras estão em alta nesse mercado e uma delas aqui até foi comentada, um tal de back-end. Né? Me parece que esses profissionais devem atuar no projeto em relação ao banco de dados, talvez a sua implementação, pensando na regra de negócio, ou talvez até comunicando com o que foi feito lá no front-end, conforme bem explicado aí pelo Teixeira. Né? Eu queria saber, Vinícius, juntando tudo, até se eu estou certo nessa afirmação, quais conhecimentos são necessários para ser um desenvolvedor back-end? E como se preparar para essas novas tendências de mercado, tá bem? É com você, Vinícius. Olá, boa noite. Igual você disse, Richard, você está corretamente certo. Então, o back-end, tá? Ele é responsável por, teoricamente,
dar vida a todo o que foi produzido nessas etapas anteriores, que foi a parte de interface e a parte do front-end. Basicamente, eu vou pegar um gancho aqui no que o Teixeira colocou como exemplo e vou colocar um cenário aqui. Imagine a gente estar postando ali uma foto, comprando uma passagem de avião, ou encontrar ali uma rota pelo celular, ou literalmente fazer qualquer coisa. Para isso, é preciso que alguém diga para a aplicação web como ela deve se comportar. Então, pois esse processo, ele passa por instruções. Testar, manter tudo funcionando, isso é uma característica da programação. Tá? Então, um desenvolvedor back-end, ele é responsável por tudo que está atrás dos panos. Como o Teixeira argumentou bem, a parte do back-end ela é responsável por dar toda a regra de negócio da aplicação que fica no servidor. Então, basicamente, quando você está programando ou desenvolvendo para o back-end, você está criando a regra de negócio que vai fazer a comunicação com o front-end. Vou falar um pouco mais isso um pouquinho mais para frente. Então, apesar das duas ser diferente, back-end e front-end, elas se complementam na maioria dos casos, principalmente quando o assunto é aplicação web. Então, quando a gente está falando sobre desenvolvimento web, aplicações web, o back-end e o front-end basicamente trabalham junto. Tá? Então, ele é responsável, em termos gerais, por implementações de regra de negócio, dar vida ao mercado, ao e-commerce. Então, tudo que é relacionado a essa parte de back-end passa por um processo onde empresas criam e estipulam regras, onde o desenvolvedor tem a percepção de criar soluções que atendam esses mercados. Tá? Então, uma aplicação web, esse desenvolvedor, quando focado, é chamado de back-end. Ele não toca tanto, ele não mexe tanto no front-end, porque, como o Teixeira disse, ele acaba sendo alguém específico para desenvolver soluções no back-end. Tá? Então, um programador de sistemas com aplicações comerciais e até de clientes. Então, o back-end ele está relacionado a tudo que envolve desenvolvimento, seja ele web, seja ele desktop ou mobile. Então, ele faz essa conexão entre essas plataformas para haver a comunicação. Tá? Então, esse desenvolvedor ele é responsável por a comunicação. Então, o back-end ele é responsável por fazer a comunicação entre o cliente, que seria o front-end, e o banco de dados. Então, qualquer ação que o usuário faça de pesquisar um produto, inserir um produto no carrinho de compras, tudo isso é programável através do back-end, onde tem essa comunicação com o banco de dados. Então, o back-end ele é a ponte entre os dados, seja da aplicação ou do usuário, com o front-end exibindo as informações. Tá? Então, basicamente, a gente tem o conceito, quando a gente mexe com o back-end, que é a parte de CRUD, que seria basicamente as ações básicas que um site ou aplicação deve ter, que é a parte de inserir, alterar, excluir. Então, tudo isso envolve ali o back-end que programa essas rotinas para fazer essas inserções. Tá? Agora que eu falei um pouquinho sobre o que é o back-end, vamos voltar à pergunta que o Richard comentou sobre o que é necessário para que possa entrar, quais conhecimentos básicos para quem quer entrar nessa área. Tá? Então, basicamente, o primeiro conhecimento seria a lógica de programação. Então, qualquer coisa que você for criar no back-end, qualquer regra ou solução, precisa de lógica de programação, porque é ela que vai resolver os problemas das pessoas no mundo da programação. Okay? A segunda é conhecer algumas linguagens que trabalham na parte do back-end. Eu citei 3 aqui, que é o C#, o Java e o JavaScript, como o Teixeira argumentou bem. Um adendo ao JavaScript é que ele foi criado excepcionalmente para ser executado lá no front. E com o passar do tempo, ele se tornou muito poderoso e muito requisitado para ser executado também do lado do back-end.
Então, nesse momento, abriu-se uma porta para que os desenvolvedores de front-end também começassem a trabalhar com o back-end sem perder a noção do JavaScript, que poderia ser utilizado novamente ali no back-end, tá? Então, essa é uma grande característica do back-end, que ele consegue aproveitar algumas linguagens que são utilizadas no front para também trabalhar no back, que é o caso do JavaScript, ok? E, por último, a pergunta em relação sobre a tendência. Eu acho que a tendência do mercado de trabalho vai ser aplicações que consigam atender e rodar em qualquer plataforma, em qualquer dispositivo, tá? E com isso, a gente abre um mercado imenso para os desenvolvedores, seja ele back-end, front-end, para atender essa demanda, tá? Então, eu acho que as linguagens vêm para ajudar tanto a parte do front quanto a parte do back-end, ok? Então, eu acho que resumidamente, é um pouco, o back-end é um pouco de comunicação entre todas as etapas anteriores. Então, para que seja feito o back-end, primeiro precisa se passar por todas essas etapas que são realmente necessárias para um desenvolvimento de um produto entregável para o mercado atender. Então, é basicamente isso, e é com você aí, Richard. Valeu. Obrigado, viu, Vinícius? Bacana isso daí. Olha, se interessou, quer procurar um curso, tá? No Senac São Paulo, que o Vinícius colocou bem, tem o programador web, que trabalha tranquilamente todas essas questões. Não podemos esquecer do técnico informática para a internet e do JavaScript, que já foi mencionado. Então aí, procura uma unidade do Senac próxima aí da tua cidade, da tua residência, enfim, em todo o Brasil você vai ter unidades do Senac aí para te servir melhor, tá? Não esquecendo, pessoal, caso tenham dúvidas, enviem suas questões para o chat, tá? E para quem entrou agora, coloca uma hashtag na frente da sua pergunta para que ela seja já direcionada aí para o grupo nos bastidores, tá? As questões que não forem respondidas hoje na live, elas terão todas as suas respostas feitas aí por e-mail. E daqui a pouco a gente vai trazer algumas para discussão, ok? Bom, pessoal, vamos falar com mais uma pessoa aí, o Ivan Ezuki. Ivan Ezuki, me ajuda aí, rapaz. Olha, a gente falou já de tanta coisa, né? Falou de front-end, back-end. Agora, eu andei pesquisando, Ivan Ezuki, tem um outro nome no mercado, um tal de full stack. Tá? Me parece que é um profissional, segundo o nome diz aí, full, mais completo, né? Então, paralelo à pergunta que eu quero saber desse full stack, eu também gostaria de saber o seguinte: uso de celular. Pessoalmente, eu gosto de utilizar aplicativos para pagar uma conta, chamar um serviço de motorista, ou um outro serviço qualquer, né? Então, resumindo, né, bastante coisa para você agora, tá? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre o full stack e sobre aplicações mobile, né? Nesse caso, o que os interessados, quem está nos ouvindo, o que eles devem aprender para chegar nisso? E quais oportunidades e cenários atuais, principalmente falando do mobile, pós-pandemia nesse mercado? É com você, Ivan Ezuki. Richard, acho que muitas perguntas, isso é importante. E é mais difícil ainda falar depois desses mestres aí, Renato, Vinícius, José Teixeira, mas eu começo agradecendo a atenção, o carinho, né, e a confiança do pessoal que está assistindo aí no nosso trabalho. Realmente tem essa nomenclatura nova aí, full stack, né? Legal, né? Até o nome é muito sonoro, full stack developer. E acho que acaba virando aí uma sopinha de letras, né? Às vezes o pessoal que está assistindo acha meio complexo toda essa linguagem web. Mas a gente vai traduzindo aos pouquinhos e vamos entender melhor tudo isso aí, tá? Vamos começar traduzindo, né? Full, tudo, cheio, stack, pilha, tá? E aí a gente tem umas traduções mais literais, outras interpretativas. Full, tudo, pilha. Então é um cara com toda a pilha, cheio de energia, né? Cheio de vitalidade. Mas focando aqui mais no nosso foco que é desenvolvimento web, eu vou aproveitar dois caras aqui que falaram antes de mim, falaram super bem, o José Teixeira, que falou do front-end, ou seja,
front, a parte da frente, né? E o do nosso amigo Vinícius, que falou de back-end. E depois eu vou dar uma estendida para o meu amigo Renato aí, que falou da parte de design. Basicamente, full stack vai pegar o que o José Teixeira falou e o que o Vinícius falou, mas eu vou traduzir de outra forma. Pensem que quando alguém vai desenvolver uma página de web, ele precisa de algo que o usuário vai ver. Geralmente, esse usuário vai precisar visualizar botões, navegação e tudo mais, certo? E muitas vezes ele vai precisar fazer um login, acessar uma determinada informação específica, e essa informação, às vezes, ela tem um grande volume e precisa ser organizada. Então, ela fica numa parte que o usuário não vê, em que a gente chama de back-end. Então, seria, até eu brinco com o pessoal que pense na tela. A parte da frente da tela que o usuário vê, front-end. Aquilo que o usuário não vê, tudo aquilo que funciona muitas vezes por trás de uma aplicação, de uma página web, etc., é o back-end. Juntando isso, a parte front-end e a parte back-end, você tem o full stack developer. Então ele junta as pilhas de conhecimento dessas duas áreas, tá? Das linguagens que o José Teixeira citou, mais outras linguagens e recursos, bancos de dados e tudo mais que o Vinícius falou. Alguns profissionais full stack, eles agregam mais pilhas ainda. Nossa, Anderson, deve ser difícil ser um profissional full stack. Não que seja difícil, mas não existe, até a nossa primeira live falou isso, não existem atalhos, né, para tecnologia, mas o caminho existe, a gente vai dar umas boas dicas sobre isso, tá? E esse profissional vai atuar nessas duas áreas ao mesmo tempo. Muitas empresas têm os dois profissionais, tem o back-end e tem o front-end, mas aí entra o full stack, esse cara que faz as duas frentes. O mercado está muito aquecido, entendeu? E esse desenvolvedor, ele é um profissional capaz de atender as duas áreas. Então, ele é um profissional que tem o seu diferencial no mercado. Tá? E por isso, ele é um profissional até mais solicitado. E esse profissional, às vezes, acaba agregando outras pilhas e acaba se tornando cada vez um profissional mais completo ainda. Como assim? O que acontece? A gente pode ter aí a questão do que o Renato falou, da área de design. Então, muitas vezes o profissional que já trabalha com back-end e com front-end, ele agrega também a parte de design, trabalha lá com Photoshop, com o Adobe XD, prototipa, aí ele leva isso para a linguagem de página mesmo, transforma o visual da página com HTML, com CSS, o JavaScript, que são as principais bases aí do front-end, e agrega dados com o back-end. Então aí o cara já um full stack com muito mais pilhas. E aí ele pode agregar depois disso ainda. Ele pode, olha, é um profissional que dá um plus. Ele começa a trabalhar com a área de aplicativos para dispositivos mobile, às vezes focado mais em iOS, às vezes focado mais em Android, ou até um profissional mais com, nossa, Anderson, quanto? Então, ele pode trabalhar híbrido ou para ambas as plataformas, aí algo multiplataforma. Então, é um profissional que tem realmente essa pegada de desenvolver, às vezes, o projeto do início até o fim e até expansões em termos de nível de projeto. É um profissional também requisitado exatamente por causa disso. Cada projeto, para ele, é um produto, um filho que ele vai pegar desde o início e vai desenvolvê-lo até a entrega final. Mas então deve ser difícil, né? A gente conseguir agregar. Claro, não vou dizer para vocês que existe um caminho fácil, é preciso várias etapas, né? Desde os conhecimentos básicos, lá, se o cara quiser começar lá na área de design, que não é exatamente o foco do full stack, o full stack mais é back-end e front-end, mas geralmente é uma área que ele pode sim iniciar lá e ir se desenvolvendo. Por que é legal isso? Porque aí ele vai desenvolvendo ferramentas que ele vai utilizar para todas as áreas. É lógica,
lógica de programação, até antes de lógica de programação, como um amigo Renato falou, a questão da experiência e a interface voltada para o usuário, as versões, as linguagens, ele vai pegando linguagens mais simples e vai evoluindo até linguagens mais focadas, mais complexas, e pode atingir até quadros já prontos de trabalho e tudo mais. Certo? E aí ele vai atingir o ápice aonde? Na hora que for desenvolver para aplicativo, daí ele vai ter aí algumas coisas específicas, né, para o desenvolvimento de aplicativos, como alguns frameworks, algumas ferramentas de desenvolvimento, que tem, lógico, seus nomes específicos, né, o Ionic, o React, o Xamarin, que são linguagens de desenvolvimento mais voltada para fazer aquele aplicativo, eu quero um aplicativo. Tá? Aproveitando aí a questão de panorama, né, desse momento que a gente está vivendo, nós estamos vivendo num momento em que as plataformas de tecnologia se tornaram super importantes. Muitos negócios migraram totalmente para a internet, seja uma entrega, seja pedir um veículo, seja fazer um delivery, tudo isso acabou. Então, essa área tecnológica, e daí esse profissional ganhou mais destaque ainda, porque ele pode trabalhar num pequeno negócio. Como assim? Ele pode ele mesmo desenvolver aplicações, páginas, soluções multiplataforma para pequenas empresas. Ele pode trabalhar no nicho intermediário, já com uma equipe, trabalhando em diversas... E ele pode trabalhar até num nível já superior. Como assim? Uma empresa maior, colocando foco em soluções, micro soluções, por exemplo, módulo de pagamento, entendeu? Para uma determinada empresa. Um aluno esses dias citou, olha, professor, estou trabalhando em full stack, estou desenvolvendo apenas um módulo. Então, o full stack, como ele entende todo o processo, ele pode focar e orientar outros pares, outras pessoas que trabalham para ele, e ele focar, às vezes, na integração da equipe. Isso pode evoluir. Uma das perguntas e uma das questões que o pessoal pede muito e pergunta muito, e o Richard incluiu na sua questão aí, é a questão da oportunidade. Existem oportunidades? Numa pesquisa rápida nesse final de semana, eu achei muitas coisas interessantes em termos de oportunidade. Empresas têm pedido exatamente desenvolvedores full stack, entendeu? Como empresas de renome, como XP Investimentos, Porto Seguro, Santander, entendeu? E veicularam essas vagas, por exemplo, no site do Canal Tech, certo? E de início imediato, já procurando esse profissional. Por quê? Possivelmente, após esse período de pandemia, vamos citar aí pós-pandemia, essas vagas vão se consolidar e esses profissionais vão desenvolver as soluções para esse novo momento. Esses profissionais são, sim, os profissionais que estão e vão construir as questões tecnológicas do desenvolvimento web. Mas, Anderson, tem vaga? Olha, eu fiz uma pesquisa rápida em 3 grandes sites de busca de vagas, que é o Love Mondays, Robert Half e a Cato. No dia que eu pesquisei, haviam mais de 400 vagas disponíveis. Vagas em todas as regiões, entendeu? 400 vagas. E que as questões salariais, Vanezuki? Vai ganhar bem um cara full stack? Olha, aí é uma questão até de formação. Você não vai dando. Peraí, vamos com calma. Ninguém entra ganhando. Olha, eu vou entrar na empresa e já vou virar o gerente, sênior, master. Até porque a empresa precisa conhecer o seu trabalho. Entendeu? Por isso que é importante, de repente, pensar aqui, ou no José Teixeira, ou no que o Renato falou, né? Olha, eu tenho uma afinidade com a área de design, gosto do Photoshop, gosto de prototipar, quero trabalhar com Adobe XD e tudo mais. Conhece a área, procura uma vaga nessa área. Eu fiz algumas pesquisas aí em torno de R$ 1.500 mais ou menos, a remuneração de alguém que começa na área. Isso ainda não é full stack. E aí, eu brinco que você vai galgando níveis. Você vira aluno, se matricula no curso, depois você vira estudante
estuda realmente, seja Photoshop, seja HTML, seja CSS, entendeu? E aí você vai virar aprendiz. E aí você vai se apropriar disso. E é esse primeiro emprego, esse primeiro momento que você vai te ajudar a continuar desenvolvendo a sua carreira, certo? Então, comecei aqui com o Photoshop, etc. Olha, eu gostei da área de web, mas eu quero aprender uma linguagem. HTML, CSS, JavaScript básico, tem que saber. São bases, são duas bases. Aí, de repente, não gostei de linguagem. Você pode ir para uma área de um framework que não trabalha diretamente com linguagem, mas tem o design, tem a questão de você poder desenvolver aí a parte de web, mas sem programar. Olha, realmente eu quero evoluir na carreira, eu quero ser um full stack developer. Aí você vai ter que juntar esses conhecimentos, principalmente o front-end que o José Teixeira citou, e vai juntar os conhecimentos que estão brilhantemente o Vinícius abordou aí. Você vai ter que aprender banco de dados, você vai ter que aprender aí uma linguagem de interação com esse banco, ASP, MVC, PHP, ou frameworks, são quadros de trabalho, são ferramentas prontas que nos permitem interagir, certo? Ah, mas eu quero ser um full stack developer completo, até com destaque na área. Você vai ter que pegar essas 3 áreas e mais a parte de desenvolvimento de aplicativos. Aí você vai lá aprender Xamarin, Ionic, React, essas linguagens que eu falei, que parece uma sopinha de letras. Mas tudo isso não acontece do dia para a noite. Tudo isso não é, olha, eu vou fazer todos esses cursos ao mesmo tempo. O que eu recomendo para o cara? E até mesmo para quem já está no mercado, entendeu? Olha, eu quero ampliar os meus horizontes, quero atender mais gente. Verifiquem em qual área você pode expandir. Olha, eu já domino front-end, vai para o back-end. Eu já domino back-end, vai para a aplicação mobile. Ou dá um passo para procurar. Ah, mas eu estou dando um passo atrás para voltar para o design? Não, de forma alguma. Você vai ser um profissional mais completo. E por que o full stack também se destaca aí? Porque ele é capaz de orientar. E se ele é capaz de orientar os outros, ele vai aprender a trabalhar em equipe, ele vai poder aí gerenciar uma equipe no desenvolvimento do produto, ele é um product manager ou um serviço, então ele é capaz de direcionar toda essa equipe, desde o início, da concepção do produto até a sua finalização, seja ele desenvolvendo especificamente, entendeu? Pode desenvolver a aplicação inteira ou orientando os seus pares, porque ele tem esse conhecimento e atingindo pontualmente algumas questões, tá? Só para fechar a fala, tem algumas vertentes, mas existe um full stack developer? Existe alguém que se desenvolve todas as áreas? Olha, dificilmente um full stack developer ele vai ser especialista em todas as áreas. Geralmente ele tem uma especialidade, ele é especialista em algo, só que ele domina, tem um bom conhecimento de outras áreas, certo? E aí, o termo full stack ficou tão amplo que, obviamente, ele pode tanto atingir alguns processos anteriores do desenvolvimento de uma solução ou posteriores, certo? E daí ele pode agregar outras áreas, outros conhecimentos e atingir aí praticamente a excelência no desenvolvimento web. Acredito que com isso a gente conseguiu dar um panorama geral aí, né, daquilo que tem que ser desenvolvido para você ser um full stack developer. Aí eu volto para o Richard, se tiver mais alguma questão, fico aqui à disposição para responder, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado você, Ivanezuki. Muito legal. Olha, se você se interessou, o Senac, já no próximo semestre, no começo do ano que vem, no máximo, já vai ter um curso para quem não quer começar do zero, ou seja, desenvolvedor full stack. Tá? Então você tem um tempo legal, é um curso grande, enfim, vai ter que ter todas essas coisas aí que o Anderson falou. Se você falar, não, poxa, mas eu não queria tal, não, então faz essa qualificação. Tá? Vai ser bem interessante para você. E outra é o técnico informática para a internet, né? É um curso técnico.
Obrigado, viu, Ivanezuki? Eu queria partir para as perguntas, né? O pessoal que está no chat, que está nos mandando. E, ixi, tem um monte de pergunta aqui, gente. Vamos pegar uma delas aqui. Olha, essa aqui eu vou separar para o Vinícius. Vinícius, o Danilo de Freitas. Ele diz assim: boa noite, sou formado em engenharia de produção, porém eu tenho interesse em Dev Web. Nesse caso, o que é mais importante para o mercado de trabalho? O conhecimento prático ou o certificado? É com você, Vinícius. Boa noite, Danilo. Boa pergunta. Então, Danilo, se fosse para recomendar, eu recomendaria os dois. Eu acho que tanto a prática quanto o certificado, que seria a teoria, os dois andam juntos. Um exemplo que eu gosto de brincar e comentar com os alunos, que sem a teoria você não tem a prática. Porque no mundo do desenvolvimento, no mundo da programação, existem várias regras que, se a gente não souber dessas regras, a gente acaba se perdendo no fluxo da programação. Tá? Então, um outro exemplo que eu dou é você começar a jogar um jogo de dama sem saber as regras. Como é que você joga este jogo sem saber antes a parte teórica? Então, a dica que eu dou é sempre tentar conciliar os dois, se possível, mas se não, comece pelo teórico, pelo certificado, que ele vai te dar toda a base para que você possa aplicar a prática de maneira melhor e mais eficiente. Ok, Danilo? Obrigado, Vinícius. Ó, tem uma pergunta aqui pro Renato. Ô, Renato, o Fernandes, aqui é uma pergunta tranquila para ti, cara. Olha, qual curso vocês indicam para iniciar na área de TI, na área de desenvolvimento web? Com você, Renato. Boa noite, Fernandes. O Senac tem vários cursos para poder você iniciar nessa área de TI, tá? Se você quiser iniciar na área, por exemplo, você não sabe nada, não tem conhecimento nenhum de informática, o Senac tem curso de operador de computador, técnico em informática, que passa por todas as áreas, para você pelo menos conhecer cada uma e ver qual você se adapta. Mas se você, por exemplo, quer iniciar numa área dessas que nós estamos tratando aqui, tá? De desenvolvimento web, eu indicaria um web designer, um técnico em informática para a internet, que é um curso de uma duração legal e tem um conteúdo bem bacana para você começar do zero e ingressar nessa área, tá? Eu acho que é bem bacana isso daí, você pegar um curso que seja completo, tá? Que nem o técnico em informática, é um curso de 2 anos aí, você consegue se adaptar bem, tá? Você consegue ter a prática em sala de aula, tá? E a teoria também, que ela é muito importante. É isso aí. Legal, obrigado. O Teixeira, eu queria fazer uma pergunta. Além dessas possibilidades aí que já foram citadas, né? Eu estou preocupado muito com loja virtual, com um outro tipo de coisa do cara que não quer programar, enfim, não curto programação, enfim, mas precisa ter um negócio online, né? O que ele deve utilizar como desenvolvimento desse projeto web? Muito bom. Excelente pergunta, Richard. Na verdade, existem algumas ferramentas no mercado que a gente costuma chamá-las de CMS, que em tradução literal seria um sistema de gerenciamento de conteúdo. Existem diversos CMS para vários nichos de mercado. A gente pode utilizar, inclusive, um template pronto para conseguir adaptar um site bastante rápido para produção praticamente imediata para conseguir publicar o nosso negócio na internet. Mas existem também CMS extremamente complexos, como sistemas para gerenciamento de conteúdo de e-commerce também, para a gente conseguir colocar uma loja virtual na internet. Então, para um profissional que não tem muitos conhecimentos, mas de qualquer forma, apesar de poder atender um público que não tenha muitos conhecimentos, pelo menos a parte de front-end é bastante importante para um profissional que queira adentrar nessa área, apesar de que existem possibilidades de você utilizar simplesmente o CMS sem nenhuma configuração muito complexa de algum profissional experiente. Eu acho que é isso daí, Richard. Não sei se eu respondi legal a sua pergunta. Não, com certeza. Obrigado.
Eu vou passar uma pergunta aqui, o pessoal tá pleiteando muito Teixeira, mas eu vou passar essa aqui para o Ivanezuki, tá? A Isabela Ivanezuki, ela está questionando o seguinte, olha, para formar um bom profissional de front-end, é necessário ter uma formação em UX, ou seja, em User Experience, em User interação, né? Enfim, softwares como Photoshop, Illustrator. Dá para você responder para ela? Com você, Ivanezuki. Muito legal a pergunta da Isabela. Eu acho que tem tudo a ver. Isabela, na verdade, a parte de front-end trabalha mais com linguagens front-end, HTML, CSS e JavaScript, certo? Mas seria muito legal e muito importante ter conhecimentos de UX e UI, né, a experiência, a interface do usuário, e também de Photoshop, Illustrator e outros softwares de design. Por que eu acho muito importante isso e o mercado também direciona nesse sentido? Porque geralmente o que vai acontecer em relação ao cara que vai ter que desenvolver o front-end? Ele recebe o design, os desenhos, as imagens, toda a parte gráfica de alguém que trabalha com Photoshop, com Illustrator e tudo mais. Entendeu? Se esse pipeline, esse desenvolvimento desse trabalho seja por dois profissionais. Mas pense que se você é capaz de integrar já o design e o front-end, você já é um profissional mais completo. E, Isabela, seria muito legal, você imaginou? Você já tem a parte de design, estrutura tudo design, depois você vai e codifica a estrutura front-end, entendeu? Para você se tornar um full stack, basta você agregar algumas pilhas, alguns conhecimentos da parte de back-end. Então, eu até, às vezes, o pessoal me pergunta, o que você recomenda? Qual o roteiro, o itinerário para estudar? Eu sempre falo, pessoal, comece por design, Photoshop e tudo, HTML depois, a parte de front-end, back-end, junta tudo, ganha experiência na área e daí vai para a parte de aplicação, de aplicativos mobile. E aí você já está com um profissional full stack, aí você pode desenvolver outras áreas. Eu acho que todo conhecimento é válido. E quanto mais pilhas você agregar, Isabela, mais possibilidade de se engajar e, se você está engajada, de se destacar frente ao mercado do trabalho. Ô, Richard, Bacana, eu posso só complementar o do Anderson? por favor. Eu praticamente eu não curto, eu conheço, tá? Mas eu não gosto muito da área de desenvolvimento, eu gosto da área gráfica, de design mesmo. Então, por exemplo, o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo a tela, eu passo para um programador. Então, na área de desenvolvimento gráfico não necessita que eu saiba programar, mas o front-end eu acho que seria legal sim ele saber as duas áreas, a minha e a do front-end, né? Ficaria mais completo para o cara desenvolver. Bacana. Ô Vinícius, tem uma pergunta aqui para você. Eu achei bem interessante aqui que está sendo solicitada aqui, ó. Sobre internet das coisas, né? Quais são as possibilidades e perspectivas no Brasil? É com você, Vinícius. Legal essa pergunta, até pelo atual cenário e com o surgimento também da indústria 4.0. Então, a internet das coisas vem para ajudar e automatizar fluxos de trabalho, automações residenciais, e com a facilidade e o custo que barateou muito em relação à parte de internet das coisas, ficou bem mais hoje acessível para todo mundo ter acesso a essa tecnologia, acesso a essa informação, visto que também o JavaScript, novamente, você consegue utilizar na internet das coisas. Então, a tendência é que cada vez mais cresça essa parte de internet das coisas, até porque está se surgindo também agora, de maneira mais acessível, os assistentes pessoais, que é o caso da Google, que tem o seu assistente pessoal, o caso da Amazon, que tem a Alexa, que são assistentes pessoais que você consegue
integrar ela com automações residenciais, com automações industriais, e por um simples comando de voz, você consegue dar interatividade à casa e ao serviço. Eu creio que seja isso, o Richard. Ah, excelente. Só lembrando, a unidade da Lapatito, a unidade de Jundiaí, e se eu não me engano, a unidade de Ribeirão Preto, elas oferecem uma pós-graduação que trata sobre a internet das coisas. Então, você que já é graduado e quer se aperfeiçoar, o Senac tem um curso com esse foco, com toda a formação e que é voltado para negócios. Eu acho bem interessante esse tema aí que foi solicitado. Bom, pessoal, eu estou olhando o nosso tempo, passou rápido, né? E eu gostaria de partir para as considerações finais aí de vocês. Vamos lá? Renato, começa com você e vamos fechar, por favor. Eu acho que o profissional que quer entrar no mercado agora, ele tem que primeiro fazer uma análise de tudo que existe, né? Fazer isso aqui, participar de uma live, procurar sites com informação, redes sociais, procurar escolas, empresas que dão treinamentos e ir fazendo, experimentando a cada área. Não dá para conhecer todas, não dá para você gostar de todas, mas alguma delas você vai se encaixar e vai sentir mais facilidade. Acho que é bacana. Esse bate-papo só trouxe para ajudar um pouquinho quem está com um pouco de dúvida, eu acredito, né? Bacana. Teixeira? Muito bom, legal, muito produtivo essa live, passou voando ao mesmo tempo. Eu queria agradecer todo mundo, agradecer o Richard pelo convite aqui e todos os participantes que colaboraram com perguntas excelentes aqui para a gente. E eu acho que é justamente isso daí, é galgar esse espaço aí na carreira de desenvolvimento web, começando aos pouquinhos mesmo. Se você não tem nenhuma aptidão com linguagens de programação, a parte de experiência de usuário e interface de usuário pode ser um prato cheio. Se você gosta de mais desafios, vamos partir para a parte de front-end. Se você gosta de ainda mais desafios de programação com lógicas um pouco mais rebuscadas, a gente pode trabalhar com back-end e, ao acumular todos esses conhecimentos, está aí o full stack também para abrigar qualquer nível de profissional que você queira se tornar aí nessa área. E eu tenho certeza, de acordo mesmo com o que o Richard passou aqui para a gente tem todas essas competências em diversos cursos no Senac, que eu acho que pode ser bastante bacana aí para contribuir bastante com a nossa comunidade, tão carente nesse período pós-pandemia. Muito obrigado, Richard. Valeu, obrigado você, Teixeira. Vinícius? Eu quero agradecer pelo convite e por estar participando aqui com vocês, do lado de excelentes profissionais, cada um aí falando sobre o mercado do desenvolvimento web. Isso é bastante gratificante, que nesse tempo de pandemia a gente possa ainda buscar a aprendizagem, seja ela de qualquer forma, através de web, livros ou cursos. Então, eu quero agradecer novamente e agradecer também, o Richard, a você por essa participação tão legal e falar que o desenvolvimento web ele vai ser a tendência pós-pandemia. Então, se vocês tiver um pouco de noçãozinha e aplicando e pegando, estudando, vocês conseguem, após o cenário de pandemia, aí bons frutos no mercado de trabalho. Eu acho que é isso, Richard. Eu que agradeço aí, Vinícius. Obrigado. Contigo agora, Ivan Zucchi. Pessoal, a gente só tem a agradecer a vocês aí, Richard, pelo convite, esses profissionais fantásticos aí que estiveram com a gente, a você que nos deu a sua audiência, acompanhou com a gente, fez a pergunta. Eu acredito que ainda tem um monte de pergunta, o pessoal se prontificou aí a responder, né? Acredito que eu sempre gosto de fechar as minhas falas deixando aí algo para você refletir, para que a gente não fique só nesse momento, para que você possa levar esse momento como uma atividade para a vida, certo? Tem um cara que usava um óculos mais ou menos parecido com esse aqui, fazia uma pose assim, entendeu? Que inventou aquele celularzinho lá que vendeu milhões. Steve Jobs, né? Ele dizia
seguinte, para você ser realmente feliz, você tem que fazer um ótimo trabalho. E para fazer um ótimo trabalho é preciso amar o que você faz. Então descubra algo que você ame, que você goste. Comece devagar. Começa lá, seja design, seja e vá. O conhecimento ninguém vai tirar de você. Vá agregando as pilhas, vá agregando networking, pessoas como a gente está fazendo aqui. E aí você vai criando bases não só para o seu crescimento pessoal, mas para o seu crescimento como ser humano. E aí você pode contar com a gente aqui, o Senac, esses docentes, todos esses profissionais que estão aqui, para te ajudar a subir cada degrau dessa longa jornada. E as coisas não acontecem do dia para a noite, elas acontecem à medida em que você busca. Busque, stay hungry, stay foolish, tenha vontade, esteja faminto para crescer, para se desenvolver. E aí, busque os caminhos. A gente deu vários aqui. E eu tenho certeza que os profissionais do Senac estão prontos a te dar outros mais que forem necessários. Certo? O Jobs também tem uma frase muito importante que fecha. Primeiro a gente aprende a tocar um instrumento, só que ele falou o seguinte, eu não toco um instrumento, eu toco a orquestra. Então, quando você for capaz de enxergar e tiver toda a gama de instrumentos e de sons, e seja capaz de enxergar e ouvir com toda a profundidade que uma orquestra tem, aí você vai estar preparado. Porque enquanto houver música, a gente vai estar desenvolvendo esses acordes, a gente vai estar tocando, entendeu? Aquilo que toca não só o conhecimento, a palavra, mas toca e desenvolve pessoas. Eu deixo o meu muito obrigado e mais uma vez, obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho e acima de tudo, pela confiança no nosso trabalho. Valeu, pessoal. Valeu, Vanezuki, muito bem. Bom, pessoal, hoje nós ficamos por aqui. Se você gostou, amanhã tem uma nova live que vai falar sobre certificações Furukawa e a carreira de TI. Né? Obrigado a você que nos acompanhou em mais essa jornada, essa live, e até a próxima.